Olá pessoal, então dando sequência às nossas aulas, hoje a gente vai falar sobre a crise do mercantilismo e da colonização portuguesa na América, só que agora num outro momento, né? Nós já estamos avançando aí para o processo de emancipação política da América portuguesa em relação ao domínio colonial. Já estamos então aí no início do século XIX, e essa imagem que aparece aqui no fundo da nossa aula é uma imagem que mostra a manhã do dia 29 de novembro de 1807. É o momento em que a corte portuguesa está preparada, né, no cais de Belém, em Lisboa, em Portugal, para embarcar para o Brasil. Aqui nós vemos então ao fundo, lá no fundo, a Torre de Belém, aqui o Rio Tejo em Lisboa, né? Aqui nesse ponto nós vemos umas barracas montadas, umas barracas brancas aqui de tecido montadas, né? Essas barracas elas foram usadas para fazer a separação das famílias, né? E organizar o embarque com as plantas dos navios para ver para qual navio, quais pessoas iriam. Enfim, foi um momento muito confuso, né? Porque era preciso conferir uma série de documentos que eram necessários para essa viagem. Tinha uma burocracia enorme para organizar esse embarque todo, né? De tanta gente, de tantos objetos, tantas coisas que tinham que ser transportadas, né? Então, assim, entre os documentos todos, a pessoa precisava apresentar uma guia assinada pelo responsável por toda essa operação, né, de transferência da corte inteira, que era um nobre, que era o responsável pelo tesouro da Casa Real. O nome dele era Joaquim José de Azevedo. Mais tarde, já no Brasil, ele recebe o título de Visconde do Rio Seco. Então ele que foi o organizador de tudo isso, e nem todo mundo tinha esses documentos para apresentar da maneira correta. Então vocês imaginem o caos que era, né? Aqui a gente vê todo mundo meio que uma correria, né? Para embarcar. Apesar disso, né? Tudo isso já vinha sendo organizado desde o mês de agosto. Desde o mês de julho de 1807, o governo português, né, tomava essa decisão, e em agosto já começavam os preparativos, né? Você tinha que encaixotar tudo. Imagina, todo o Tesouro Nacional tinha que ser transportado em segurança, toda a papelada, todos os papéis do governo, as obras de arte, os objetos de valor, tanto do governo como da igreja, enfim, uma parte do arsenal militar, né, de guerra, ou seja, tudo que era necessário para o governo de Portugal continuar funcionando à distância, do outro lado do Atlântico, né, no Brasil, tudo isso tinha que ser transportado de uma vez só em segurança, sem contar as pessoas, né, todos os ministros da corte, todas as suas famílias, né? A gente já viu, estudando aqui a Revolução Francesa, quando falamos da corte francesa de Luís XVI, né? O significado de corte, né? Muitas vezes a gente costuma falar em transferência da família real para o Brasil. E às vezes fica parecendo que foi só a família real, né? A rainha, Dona Maria I, o príncipe regente Dom João, a esposa Carlota Joaquina, os filhos e etc. Não foi uma família, né, que migrou, foram centenas de famílias, né? Toda a corte, né? Então, assim, todos os ministros, toda a corte deveriam embarcar no mesmo momento que a família real embarcasse. E os particulares, comerciantes, né, a burguesia portuguesa que quisesse acompanhar a corte viria em outros navios separados. Todos esses navios estavam lá, ancorados no Rio Tejo, a gente os vê aqui. Todos eles estavam lá, ancorados lá no fundo, aqui em cima da minha cabeça aqui, todos esses navios, e tinha essas embarcações menores para carregar tudo aquilo que estava sendo separado. Enfim, não tinha navio suficiente para levar todo mundo, né? Quando chega o anúncio que as tropas
francesas já estavam em território português e se aproximavam de Lisboa. Foi uma correria danada, né? Tinha chovido muito à noite em Lisboa, então estava tudo coberto de lama, né? Foi bem confuso esse embarque, né? Enfim, então estima-se, né? Não se sabe ao certo, até porque até mesmo os registros de pessoas que embarcavam não era muito preciso assim, fulano e família. Então você não sabe quantas pessoas dessa família tinha, não havia muita precisão, né? Estima-se que cerca de 15 mil pessoas atravessaram o Atlântico nessas embarcações a caminho do Brasil, né? Nessa imagem a gente vê aqui em destaque, né, o Dom João acompanhado dos seus principais ministros, né, ele é o príncipe regente, escoltado, né, por militares. Aqui dentro da carruagem a gente vê a rainha de Portugal, Dona Maria I, né, mãe de Dom João, príncipe regente, e os 2 netos dela, né, o Dom Miguel, o mais novinho, o filho mais novo de Dom João, e o infante Dom Pedro. Estão aqui dentro dessa carruagem e todos estão vindo. Dom João aqui está vendo um grupo de pessoas pobres, desesperadas, tentando de alguma maneira embarcar também junto com a corte, né? E essas são as pequenas embarcações que carregavam os objetos e as pessoas para embarcar nos navios, nas embarcações maiores que aguardavam aqui no Rio Tejo. Bom, então aqui vemos, né, a sociedade de corte na América Portuguesa e a Revolução Constitucionalista do Porto, que foi um movimento que acabou se desenvolvendo em Portugal e que resultou, né, no agravamento das relações entre brasileiros e portugueses, que acabou levando ao processo de independência em 1822. Então esse período entre 1808 e 1822 é o período que nós chamamos de período joanino. Eu queria lembrar para vocês aqui rapidamente qual é o contexto em que isso ocorre, né? Nós vimos que nesse momento ocorria na Europa a expansão napoleônica. A Inglaterra havia declarado guerra contra a França de Napoleão Bonaparte. A França já havia perdido a Batalha de Trafalgar para os ingleses em 1805. Napoleão, então, decretou o bloqueio continental em 1806 para prejudicar a Inglaterra economicamente, né? E proibindo os países do continente a manterem os seus acordos comerciais com a Inglaterra, e inicia um processo de expansão e de ocupação dos territórios europeus. Ele avança sobre a região germânica, ele avança, né, sobre o Sacro Império Romano Germânico, incluindo aí a Península Itálica, e também em 1807 ocupa a Espanha, né, destronando o rei Fernando VII da dinastia Bourbon, que governava a Espanha, colocando no trono espanhol seu próprio irmão José Bonaparte para governar a Espanha. E em seguida, por meio da Espanha, começa a organizar a invasão sobre Portugal. Então, em julho de 1807, foi que o governo português já decidia, então, pôr em prática um plano que já vinha sendo pensado, discutido em Portugal desde o século XVII. A ideia de transferir a corte ou parte dela para a América, para o Brasil, né, como uma medida de emergência, em alguns casos, em situações de crise. Então, assim, não foi uma medida desesperada, somente provocada por conta da invasão francesa. Foi também, né? Mas não era algo que não houvesse sido já pensado ou planejado em outras situações. O Marquês de Pombal já havia pensado nisso. Na década de 1730, né, no auge da mineração, já houve essa sugestão para o rei Dom João V. Enfim, não era algo totalmente novo, né? É claro que a invasão francesa acelerou esse processo, ou praticamente obrigou a essa tomada de decisão. Então havia uma série de desafios político-administrativos para criar toda a estrutura de funcionamento, né, de uma capital, de um império europeu, para funcionar a partir de uma colônia na América, do outro lado do Atlântico, né?
se a gente pensar o Rio de Janeiro nesse contexto, era um pouco mais do que uma vila, né? Uma vila com poucas casas numa área rural, né? Que precisava, assim, de uma hora para outra ser transformada na capital de um império europeu com todas as suas necessidades, né? E havia, obviamente, também problemas de ordem econômica, né? Que precisavam ser enfrentados. Além disso, problemas também de ordem cultural para abrigar, né? Para receber toda a nobreza palaciana europeia, para receber a burguesia portuguesa com os seus hábitos, com as suas necessidades, enfim. Então, assim, muita coisa precisava ser feita em pouco tempo para receber a corte. Enfim, depois de muita luta, então, de muitas dificuldades, a viagem que partiu de Portugal no final de novembro de 1807, né, partindo de Lisboa, se aproximava então do litoral americano em janeiro de 1808. A rainha Dona Maria I e toda a linha de sucessão do trono, né, ou seja, a rainha, o príncipe regente, que tinha nessa época 40 anos de idade, Dom João, e os dois filhos dele, né, o infante Dom Pedro, que tinha 9 anos de idade, nesse momento, e Dom Miguel, que era o menorzinho, de 5 anos, vieram todos no mesmo navio, né, no navio Príncipe Real. E a Dona Carlota Joaquina, esposa de Dom João, e 4 filhas do casal, vieram em outro navio, o navio Afonso de Albuquerque, e veio ainda um terceiro navio trazendo o restante da família real, que era o navio Rainha de Portugal. Além desses 3 navios, tinha mais outros tantos, né? Não dá para saber mais com certeza quantos navios eram exatamente. Tem algumas fontes falam em 15 embarcações oficiais, com mais aproximadamente 30 embarcações, navios mercantes, né? Particulares, privados, e ainda mais 8 navios de guerra da esquadra portuguesa, além da esquadra inglesa, que fez, né, a escolta da travessia. Então, você tinha aí mais ou menos mais de 50 navios, né, ao todo, trazendo toda a corte, né. A viagem teve algumas dificuldades, né, enfim, alojar as famílias nos navios, às vezes uma mesma família ficava espalhada em mais de um navio, né? Teve racionamento de comida, racionamento de água, excesso de passageiros nesses navios, consequentemente falta de higiene. As mulheres tiveram que cortar o cabelo bem curtinho para evitar que houvesse uma infestação de piolhos, né, nas embarcações. Então as mulheres da corte desembarcaram no Brasil com lenços amarrados, turbantes amarrados na cabeça, né? E diz a lenda que as mulheres aqui da colônia então viram aquilo e acharam que isso era uma moda na Europa, passaram a imitar aquilo, quando na verdade era para esconder, né, o cabelo tosquiado, né, que teve que fazer isso na viagem. Enfim, em 22 de janeiro de 1808, o navio Príncipe Real, trazendo, né, a rainha, o príncipe regente, os herdeiros do trono, chegaram então a Salvador, né? Chegaram à cidade de Salvador, na Bahia, onde a corte permaneceu por mais ou menos um pouco mais de um mês, né? Enquanto os preparativos no Rio de Janeiro iam acontecendo para a chegada definitiva da corte. Aí, 6 dias depois de desembarcar em Salvador, no dia 28 de janeiro de 1808, o Dom João assina um decreto que abria os portos brasileiros para todos os países amigos, né, da corte portuguesa. O que significa isso? Significa dizer que chegava ao fim o exclusivo colonial. A partir de agora, os portos, né, no Recife, em Salvador, no Rio de Janeiro, os portos que existiam em todo o nosso litoral poderiam receber, né, navios de outras nacionalidades, que não exclusivamente portuguesas. Então, navios ingleses, principalmente, né, quando se fala aqui em nações amigas, a gente conhecendo o contexto da época, né,
Nesse momento a Europa está quase toda dominada pela França, né? Exceto, né, a Áustria, a Prússia, a Rússia, né? Mas, e principalmente a Inglaterra. Então os países que não fossem aliados da França ou dominados pela França, enfim, estariam autorizados a fazer o mesmo comércio que faziam com Portugal, agora deveriam fazer aqui no Brasil, porque afinal de contas Portugal agora estava funcionando a partir daqui, né? Então não fazia sentido a proibição que havia, né, o monopólio comercial que havia do exclusivo colonial característico do antigo sistema colonial. Isso é um ponto muito importante, né, porque já é o primeiro passo para uma autonomia ou para uma emancipação do ponto de vista econômico do território aqui do Brasil em relação ao domínio português. Lembrando que nós estamos falando de Portugal ainda, né? Então, no mês seguinte, né, no mês de fevereiro, ainda em Salvador, Dom João cria a Escola Médico-Cirúrgica da Bahia, né? Um instituto de ensino superior para a formação de médicos e cirurgiões, algo que só acontecia na Europa. Foi criada a Escola Médico-Cirúrgica da Bahia. E no mês de março, então, é que Dom João chega, então, ao Rio de Janeiro, né? Por mais que o Rio de Janeiro tivesse se preparado nesses meses, assim, às pressas, né, para abrigar a corte, né, a cidade do Rio de Janeiro não tinha condições para ser a sede do Império, né? Como eu falei anteriormente, ruas estreitas, ruas que não eram nem pavimentadas, lamacentas quando chovia, sujas, cheias de lixo, de ratos, né? Um traçado urbano completamente desalinhado, desorganizado. A diversidade dos indivíduos que circulavam pela cidade do Rio de Janeiro também era algo muito impressionante e que impressionou muitos integrantes da corte. Nós estamos falando de gente que nunca saiu da Europa, né? E de repente chega nesse lugar estranho, exótico, né? Você vai ter desde os militares fardados, né, bem alinhados e vestidos, até os escravizados, né, que circulavam pelas ruas trabalhando, em alguns casos seminus, né? Sem camisa, trabalhando, né? Principalmente ali na região portuária, onde desembarcou a corte, né? Os chamados negros cangueiros, que eram os carregadores que trabalhavam descarregando os navios ali na estiva, né? Com toda a sua diversidade nas vestimentas, nos cabelos, nas escarificações que traziam no rosto, né? Que identificavam ali as marcas das suas nacionalidades africanas originárias, né? Tudo isso deve ter impressionado bastante os milhares de indivíduos integrantes da corte que estavam vindo, né, da Europa pela primeira vez, enfim, não sabiam exatamente onde estavam talvez eles imaginassem uma sociedade mais parecida com a sociedade portuguesa europeia e encontravam uma sociedade miscigenada, né, com fortíssimos elementos africanos, enfim. Uma das primeiras medidas, então, nesse momento, foi acomodar a corte, né, a escolher as melhores residências onde deveriam viver as famílias da corte, onde deveriam funcionar os órgãos públicos, né? Então as melhores casas eram confiscadas pela coroa, né? E eram marcadas, né, na porta, eram pintadas as iniciais PR, né, de príncipe regente. Eram pintadas nas portas das casas que seriam confiscadas pela coroa, né? Os críticos na época diziam que esse PR significava ponha-se na rua, né? Ou então prédio roubado, né? Que o Estado, a coroa, estava confiscando para o funcionamento da corte, né? O prédio, o palácio, que já era a sede do governo geral do Brasil, foi transformado então no Paço Real, né? Onde ficava o trono do príncipe regente. Nessa imagem que a gente vê aqui agora, ele aparece no cantinho esquerdo, né? A gente tem o Largo do Paço, né? A gente tem o prédio do Paço Real, que depois da independência se tornou o Paço Imperial, né? Ao fundo a gente tem
o convento do Carmo, né, localizado na parte dos fundos, que passou a ser a residência da rainha Dona Maria I, e o palácio e o Paço Real passou a ser o local onde estava o trono de Dom João e onde ele despachava, enfim, né? À frente a gente vê o chafariz do Mestre Valentim, né? Por ali se desembarcavam, então os navios atracavam, né, naquele ponto ali. Hoje tudo isso é um aterro, né? E logo em frente você vai ver a estação das barcas, né, que vão para Niterói, um pouco mais à frente, aterrado, mas antes a Baía de Guanabara ia até mesmo chegando ali ao prédio do Paço Imperial, né? Nesse momento, uma medida econômica importante que foi adotada foi o fim das restrições manufatureiras, ou seja, Dom João revogou um documento, né, um alvará, que tinha sido expedido pela Dona Maria I lá em 1785, né, às vésperas da Inconfidência Mineira, né, que era um documento que proibia a existência de manufaturas na colônia. Então o Dom João ele revoga esse documento e acaba com a proibição de manufaturas na colônia. Ou seja, a partir de 1808 era permitida a criação de manufaturas na colônia. Isso agradava a burguesia portuguesa, né? Isso atendia aos interesses da burguesia portuguesa, mas também da burguesia britânica, que acompanhou a corte, né? Que agora poderiam criar manufaturas no Brasil, ou pelo menos surgia essa possibilidade, né? Também, junto com isso, foi criado no mês de outubro de 1808 o Banco do Brasil, né? Uma instituição, ou seja, não havia instituição bancária na colônia, né? Então foi criado o Banco do Brasil para poder emitir moeda, para poder criar condições de crédito para a economia do Brasil, para financiar, por exemplo, a criação até mesmo dessas manufaturas, né? E assim vai se estabelecendo, então, a corte portuguesa no Brasil. No ano seguinte, 1809, em resposta à invasão francesa a Portugal, né, Dom João envia tropas ao norte do Brasil para invadir a Guiana Francesa. Com o apoio dos ingleses, as tropas portuguesas conseguem invadir a Guiana Francesa e ocupam a Guiana, dando o nome de Colônia de Cayena e Guiana. Permaneceu sendo parte do território português na América até 1815, quando teve o Congresso de Viena, e aí não era mais Napoleão, né, governando a França, era o Luís XVIII, da dinastia Bourbon, e na política ali do Congresso de Viena, de restauração dessas monarquias, Portugal negociou a devolução de parte do território da Guiana Francesa e outra parte continuou permanecendo ao território português no Brasil, né, que ampliou ainda mais o território português nesse momento. E em 1810, 10 de fevereiro de 1810, foram assinados, né, os famosos tratados de aliança e amizade e de comércio e navegação entre a coroa portuguesa e a coroa britânica, né? Esses tratados, né, quando a gente fala em aliança e amizade, comércio e navegação, esses tratados eles foram acordos, né, foram um documento, uma série de artigos, né, que criavam as condições para a permanência dos ingleses nos territórios coloniais portugueses. Era uma grande aliança mesmo, né, onde os britânicos poderiam residir, comprar propriedades no Brasil, criar negócios no Brasil, e os súditos da coroa britânica que vivessem no Brasil ou em qualquer parte do território português, eles só poderiam ser julgados, e os seus casos, crimes que viessem a cometer ou irregularidades, só poderiam ser julgados por juízes britânicos. Uma outra questão que trata desse tratado de aliança e amizade é em relação à liberdade religiosa. Então, as autoridades religiosas portuguesas, né, Portugal é um país católico, onde havia Inquisição,
né, etc. Mas no caso especial dos britânicos, né, as autoridades religiosas portuguesas não poderiam incomodar os britânicos, né? Então eles poderiam exercer livremente a sua religião, livremente mais ou menos, né? Eles poderiam exercer os seus cultos religiosos, sejam eles judeus, protestantes, né, ou anglicanos ou calvinistas, né, puritanos, tanto faz. Eles poderiam exercer os seus cultos religiosos no âmbito privado de suas casas e poderiam até construir templos, mas esses templos eles não poderiam ter uma fachada específica, né, identificando que fosse um templo presbiteriano ou o que quer que seja, né? Tinha que parecer uma casa, uma residência. Mas poderia haver, então, a liberdade de culto. Tudo isso para garantir, para possibilitar o estabelecimento desses ingleses aqui, para que eles pudessem criar aqui os seus negócios, né? Abrir negócios. E esses negócios poderiam ser casas de importação e exportação, né? Eles poderiam exportar os produtos do Império Português, produtos brasileiros. Havia algumas exceções, por exemplo, o açúcar não podia, nem o café que começava, né, a ser produzido. E também o café e o açúcar ingleses não podiam entrar aqui, porque a Inglaterra também produzia açúcar nas suas colônias, né? Então não haveria concorrência entre esses produtos e alguns outros específicos, mas em geral os produtos brasileiros poderiam ser exportados por esses negociantes ingleses estabelecidos aqui, que também poderiam, obviamente, trazer, né, os produtos industrializados ingleses, os tecidos, né, para serem vendidos aqui e em qualquer outra parte do Império Colonial Português. Então, veja, a Inglaterra consegue conquistar um amplo mercado, né, da América à Ásia, né, passando pela África, com esses acordos, né, com esses tratados de 1810. E tem um detalhe, esses produtos ingleses, eles teriam tarifas alfandegárias preferenciais. O que significa isso? Significa que os produtos ingleses industrializados, né, a grande parte, que entravam no Brasil, eles tinham que pagar uma tarifa alfandegária no valor equivalente a 15% do seu valor original. Então o tecido custa lá X, sai da Europa, sai da Inglaterra custando, né, X, e para entrar no Brasil, quem importou esse produto tem que pagar, né, ao governo português um valor de 15% a mais sobre o valor daquele produto. E os produtos que vinham de Portugal tinham que pagar 16%, pagavam mais impostos do que os produtos ingleses. E os que viessem de qualquer outro país, né, inclusive países amigos, aliados, né, tinham que pagar 24%. Então veja como que os produtos ingleses começam a entrar com muita facilidade aqui, competindo de forma desleal, né, com os produtos até mesmo portugueses. Nós vamos ver que nos anos seguintes essa vai ser uma questão, um ponto complicado nas relações entre o Brasil e Portugal, ou entre o governo português e os seus súditos lá da Europa, né? Isso vai ser um problema grave nos anos seguintes. E aí, então, como consequências dessas medidas econômicas, desde a abertura dos portos, passando pelos tratados de 1810, né, é que nós vamos ter, primeiro, um controle comercial da Inglaterra sobre a economia portuguesa, né? Um controle comercial inglês. Segundo lugar, essa entrada de produtos industrializados, manufaturados ingleses por valores muito baixos aqui no mercado, isso impossibilita o desenvolvimento da própria manufatura aqui no Brasil. Ou seja, a abolição, o fim das restrições manufatureiras de 1808, que visavam estimular a criação de manufaturas aqui, né, fica inviabilizado isso com
essas medidas aqui, porque com a chegada de produtos ingleses muito baratos, é preferível comprar os produtos importados ingleses do que comprar os produtos nacionais que mesmo sendo produzidos aqui, por conta dos seus custos, da matéria-prima e etc., teriam um preço mais elevado, né? Então isso impediu um desenvolvimento de uma manufatura, né, local, né? E isso acaba provocando também o colapso do comércio português nesse momento, né? Porque não tinha como competir com a Inglaterra. Essas são questões, como eu falei, que vão trazer problemas aí nos anos seguintes, né? Ao longo da década de 1810. Além disso, nós vimos também a necessidade, eu já tinha comentado no início, né, do desenvolvimento de elementos culturais necessários também, não só para a administração pública, né, de Portugal aqui, mas também para atender às necessidades dessa população de corte que agora vivia aqui na América Portuguesa. Então nós temos um grande impacto cultural também desses anos iniciais da presença da corte aqui do período joanino, né? Logo no início, fevereiro de 1808, como eu já citei, a criação da Escola Médico-Cirúrgica na Bahia, né? Então você começa a ter o estabelecimento de um curso superior no Império Colonial. Isso é novidade, né? Desde a reforma pombalina na instrução portuguesa, lá ainda na década de 1750, os estudos maiores, ou seja, os cursos superiores, curso superior de leis, que é o curso de direito, curso superior de medicina, de filosofia, de ciências da matemática e da natureza, esses cursos superiores, eles se dariam apenas na Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Nas colônias, só poderiam haver os estudos menores, os estudos de primeiras letras, por exemplo, que aconteciam nas escolas de ler, escrever e contar. Agora, com a corte no Brasil, haveria os estudos maiores no Brasil. E já com a corte instalada no Rio de Janeiro, foi criada também a Escola Anatômica, Cirúrgica e Médica do Rio de Janeiro, também no ano de 1808. Já em maio de 1808, foi criada a Imprensa Régia, no Rio de Janeiro. A imprensa também era proibida, haver imprensa, a produção de panfletos e de materiais impressos na colônia. Então, com isso, com a transferência da corte, também foi permitida a criação de uma imprensa régia, né? Na verdade, os equipamentos dessa tipografia da imprensa régia pertenciam a um nobre português, um membro da corte portuguesa, chamado Antônio de Araújo e Azevedo. Ele era um nobre português, um estudioso, um cientista, que admirava a cultura iluminista francesa. Ele trouxe de Portugal não só a tipografia que ele tinha, mas também uma biblioteca gigantesca, né? Um gabinete de mineralogia, um laboratório de química. Enfim, ele era um estudioso, né? E que, inclusive, posteriormente desempenhou cargos importantes no governo de Dom João, aqui no Rio de Janeiro, recebeu o título de Conde da Barca. Então, a tipografia do Conde da Barca se transformou na Imprensa Régia, que passou a editar livros, encadernar livros e também produzir um jornal que circulava às quartas-feiras e aos sábados. Era a Gazeta do Rio de Janeiro, o primeiro jornal publicado no Brasil, que trazia notícias da Europa, tá? E que também publicava, né, editava as publicações oficiais da coroa, como se fosse uma espécie de diário oficial, né? Aqui a gente pode ver a primeira edição, né, do jornal da Gazeta do Rio de Janeiro. Em 1811, a biblioteca trazida pelo futuro Conde da Barca, né, deu origem à Biblioteca Real, que foi, né, o embrião da atual Biblioteca Nacional Brasileira. No mesmo ano de 1811, foi criado na fazenda da Lagoa de Rodrigo de Freitas o Jardim Botânico. Um jardim botânico para
para os estudos de botânica, né, sobre espécies do mundo inteiro, para poder desenvolver e modernizar a agricultura no Brasil. Então essa também é uma instituição importante criada nesse momento. E em 1815, né, já no momento em que o Brasil se torna Reino Unido, a Portugal, que é um assunto que a gente vai comentar agora em seguida, o Conde da Barca foi encarregado de criar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, que depois da independência se tornou a Academia Imperial de Belas Artes, e com a República, no final do século XIX, se tornou a Escola Nacional de Belas Artes, que atualmente pertence à UFRJ. E no ano seguinte, 1816, chegam no Rio de Janeiro, né, os membros da missão artística francesa que contribuíram para organizar, né, e desenvolver essa Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, e que foram os artistas dessa missão francesa que retrataram cenas do cotidiano do Rio de Janeiro e produziram essas imagens que a gente está vendo aqui na aula. Em 1815, com a derrota de Napoleão na França, Napoleão estava preso na ilha de Elba em 1815, né, se organizou o Congresso de Viena, no momento em que as monarquias europeias estavam sendo restabelecidas, né, Dom João, com o objetivo de manter a corte no Rio de Janeiro, porque lá em Portugal começa a haver uma reivindicação. Ora, se as famílias reais estão voltando ao trono depois da derrota de Napoleão, com o Congresso de Viena, então a família real portuguesa também tem que se colocar novamente no trono. Só que ela estava no trono o tempo inteiro, só que aqui no Brasil, né? E para resolver essa situação estranha do governo estar funcionando numa colônia, né, o Dom João, ao invés de levar de volta a corte para Portugal, ele decide, na verdade, criar a figura de um Reino Unido, assim como havia o Reino Unido da Grã-Bretanha, né, reunindo vários países numa mesma coroa, né. Foi isso que o Dom João fez também. Ele cria o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E nessa figura do Reino Unido, o Brasil então deixa oficialmente de ser uma colônia, né, e passa a ter o status, né, de reino. Então, como consequências disso tudo que a gente viu aqui, né, o que nós temos é a elevação do Brasil a Reino Unido, a Portugal, em 1815, né, o fim do status, portanto, colonial. A gente deixa de ser uma colônia, passa a ser um reino, todo o território da América Portuguesa. Então, todas aquelas iniciativas, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, esses movimentos de independência em relação a Portugal, eles agora perdem um pouco o sentido, porque se cria artificialmente a ideia de que toda a América Portuguesa agora era um único reino, e um único reino governado pelo mesmo rei que governava Portugal, governava o Algarve. Então, 3 reinos sob uma única coroa. E isso reforça, né, a ideia do estabelecimento de um império luso-americano, né, ou seja, de um império português na América. O domínio sobre territórios ao norte, né, na Guiana Francesa, foi um dos exemplos disso. Nós vamos ver que logo no ano seguinte, em 1816, um outro movimento expansionista de Dom João acontece aqui em direção ao sul, né, do continente. Estou me referindo em 1816 à ocupação portuguesa da banda oriental do Rio da Plata, a invasão sobre o território que hoje corresponde ao Uruguai. Isso aconteceu em 1816, as tropas portuguesas invadiram a região e fundaram ali, criaram, né, a província Cisplatina, que depois do Rio Grande do Sul, então, passaria a ser mais uma província portuguesa aqui na América. E com isso, Portugal tinha acesso, então, ao comércio marítimo pela Bacia do Plata, que é uma região economicamente bastante estratégica, bastante importante. Então, minha gente, acontece que em 1815 você já não tem mais justificativa para o governo
português permanecer aqui. E mais do que isso, né? O governo português não só reafirma sua presença aqui, como transforma o Brasil num reino unido a Portugal. Significa que não há mais diferença hierárquica entre Portugal e Brasil como havia antes, quando Portugal era uma metrópole e o Brasil era uma colônia. Agora, ambos têm a mesma importância, né, dentro desse Reino Unido. Passados 3 anos, né, após a morte da rainha de Portugal, da Dona Maria I, Dom João, então, é coroado rei de Portugal. Ele agora deixa de ser o príncipe regente e passa a ser o rei Dom João VI. E essa coroação aconteceu no Rio de Janeiro, com toda a pompa e circunstância, com os festejos, né? Foi criado um teatro real, e nesse teatro real foi feita uma grande festividade, uma grande comemoração da coroação de Dom João VI, e tudo isso despertou lá em Portugal um movimento, né, que passa a exigir a reversão de todo esse quadro, de toda essa situação. Esse movimento ficou conhecido como a Revolução Constitucionalista do Porto, porque tudo começou com uma revolta de militares na cidade do Porto, no norte de Portugal, militares que estavam lá com o soldo atrasado, enfim, queriam receber seus pagamentos, etc., iniciaram uma revolta. E quem representava o governo português em Portugal nessa época eram as chamadas Cortes de Lisboa. Então havia uma assembleia, né, com vários representantes de todas as províncias portuguesas, lá em Portugal, né, e que se chamava Cortes de Lisboa. E as Cortes de Lisboa, então, decidem se apropriar dessa revolta militar do Porto e transformar esse movimento num movimento que exigia o retorno da corte para Portugal. Esse movimento, então, ele se levantou contra o quê? Contra a abertura dos portos em 1808, contra os tratados de 1810, contra a intervenção inglesa no comércio, na economia portuguesa. Todas essas medidas que aparecem aqui foram medidas que deram ganhos e vantagens aos ingleses, que foram, na verdade, se tornando os novos colonizadores, não só do Brasil, mas os colonizadores de Portugal, né? Porque agora, com essas medidas, todas as riquezas portuguesas estavam nas mãos dos ingleses. Eles eram, então, portanto, as cortes portuguesas eram contra essas medidas e eram, portanto, a favor do retorno da corte e de Dom João VI a Portugal, o restabelecimento da corte lá em Portugal, e não mais no Brasil, isso não tinha cabimento para eles. E esse movimento, ele defendia o fim do absolutismo português e a instalação de uma Constituição liberal. Ou seja, Portugal deixaria de ser uma monarquia absolutista e passaria a ser uma monarquia constitucional, aos moldes do que havia sido a Revolução Francesa no seu início, a substituição de uma monarquia absolutista por uma monarquia constitucional, e essa Constituição estaria sendo discutida por essas cortes lá em Lisboa, e o movimento começa a ganhar força ali por 1819, 1820. E exigiam também o fim, a abolição de toda a autonomia que o Brasil havia conquistado. Ou seja, era um movimento que queria que a corte retornasse para Portugal e que o Brasil voltasse a ser colônia como era antes. Tá? Essa é a Revolução do Porto, que apresentava, portanto, uma certa ambiguidade, né? Ou seja, era um movimento que, ao mesmo tempo, era um movimento liberal, porque defendia uma monarquia constitucional, a ideia da representação política por meio de um parlamento que elaboraria as leis, a divisão dos poderes, a existência de um poder legislativo, de um poder
judiciário, né? E que o rei estaria submetido às leis, assim como todos os demais cidadãos, né? Mas, ao mesmo tempo, era um movimento conservador, né? Porque defendia, na verdade, o restabelecimento do antigo regime, né? Que era o que, no âmbito do Congresso de Viena, a partir desses anos, né? Era o que os conservadores monarquistas europeus da Santa Aliança estavam defendendo, né? Então, como que um movimento que quer uma monarquia liberal defende o retorno da situação anterior do antigo regime português, que é quando o Brasil era uma colônia mercantilista, né? Então, essa é a ambiguidade trazida pelo movimento da Revolução do Porto, né? Consequências disso é o que nós vimos acontecer nesses anos do período joanino, né? Nós vimos acontecer a emancipação econômica do Brasil com a abertura dos portos em 1808 e com os tratados de 1810, né? A emancipação política que veio em 1815 com a transformação em Reino Unido, né? E agora com a Revolução do Porto instalada lá em Portugal, exigindo a perda de tudo isso, a recolonização do Brasil e a transferência da corte para Portugal, se abre um novo debate em torno da possibilidade, então, de ruptura, de rompimento, da independência do Brasil em relação a Portugal. Mas esse é um assunto que a gente vê adiante.